Olá, pessoal. Vou passar para vocês agora o conteúdo de clínica cirúrgica. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Milene. Esse conteúdo ele está disposto em 4 aulas. Vamos começar falando do que é clínica cirúrgica. É a unidade hospitalar onde permanecem os indivíduos nos períodos pré e pós-operatório, ou seja, antes de entrarem na cirurgia para serem preparados e após o ato operatório, para que eles possam se recuperar e recuperar a homeostase do organismo, que é o equilíbrio orgânico. O que é a cirurgia em si? É uma parte da medicina que vai lidar com as doenças e condições físicas que necessitam da incisão de tecidos humanos, que pode ser para remover, reparar, substituir a parte acometida pela doença ou trauma, através de técnicas específicas operatórias. Nesse próximo slide, vocês conseguem observar uma equipe num ato operatório em si e um local da clínica cirúrgica onde as pessoas ficam, tanto no pós quanto no pré-operatório, que essa é a unidade do paciente, composta pelo leito, a régua de gases, a cadeira para o acompanhante. A clínica cirúrgica, na verdade, existem várias especialidades. Então, aqui a gente se depara com a cirurgia cardiovascular, ortopédica, ginecológica, de rins e vias urinárias, oftálmicas, urológicas aqui, tá, pessoal? Oftálmicas, gastrointestinais e do aparelho respiratório. Vamos falar de infecção hospitalar, que é um problema bem comentado hoje em dia, né? A infecção hospitalar é qualquer infecção adquirida após o período de internação do paciente, que se manifesta durante a internação ou até mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com especialização. Isso quer dizer o quê? Com a hospitalização. Isso quer dizer o quê? Que você pode adquirir a infecção hospitalar estando dentro do hospital pela contaminação por algum agente infeccioso ou até mesmo após a sua hospitalização. Isso relacionado a um procedimento cirúrgico que tenha feito, ou algum procedimento invasivo ou não que o paciente tenha realizado e aí desencadeado um quadro infeccioso. Ela pode ser prevenida com pequenas atitudes, como a lavagem das mãos na técnica adequada, para evitar exatamente infecção cruzada, que é aquela de você vai agora sem luva, toca no paciente do leito A. Você não higieniza as mãos, vai lá e toca no paciente do leito B. Então você leva micro-organismo de um paciente para o outro, ocasionando assim a infecção cruzada. Aqui nós temos uma figura onde mostra que os micro-organismos e as bactérias elas ficam presentes realmente na nossa mão. Por isso é necessário realizar a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool a 70%. Tudo certo? Vamos falar sobre os artigos. Aqui nós temos artigos críticos, semicríticos e não críticos. Os artigos críticos seriam os que entram em contato com os fluidos corpóreos diretamente. Tem aqui uma lâmina de bisturi, um capote, que é aquele avental que o médico coloca para realizar o ato operatório. Eu tenho a sonda vesical de demora, isso daqui é um endoscópio, tá? Pessoal que faz endoscopia. E um jogo de toalhas de banho, para mostrar, então, artigos críticos, semicríticos e artigos não críticos. Falar um pouco de hemorragias e choque. O que é a hemorragia? É a perda de sangue, mais ou menos copiosa, subsequente ao rompimento de um vaso sanguíneo, podendo ser de origem arterial ou venosa. O que essa palavra quer dizer? Que é a perda de sangue intermitente, não só sangue, plasma, eletrólitos. Lembrando que os eletrólitos são sódio, potássio, magnésio.
E elas podem se apresentar de duas formas: hemorragia interna, quando está sangrando dentro da cavidade. Então, a pessoa sofreu um acidente de carro, teve uma contusão abdominal e uma ruptura do baço, sangrou dentro da cavidade peritoneal. Não exteriorizou essa hemorragia, mas está sangrando dentro da cavidade. E a hemorragia externa, que é aquela visível, está na parte de fora. Sofreu um acidente de moto, amputou o pé e está lá sangrando sem parar. Tá? Só para vocês conseguirem visualizar a diferença de hemorragia interna para hemorragia externa. Os choques eles se apresentam em diversas maneiras. Choque hipovolêmico, que é ocasionado pela perda de sangue e fluidos corpóreos. O choque anafilático, que é por uma reação de hipersensibilidade a determinado componente. Isso pode ser medicação, alimento, cosmético, produto de limpeza. Choque séptico, que é ocasionado por uma infecção. Então, a infecção começou no trato urinário e disseminou para outros órgãos. É o choque séptico. O cardiogênico, que ele é desencadeado por conta de um infarto agudo do miocárdio, um tamponamento cardíaco ou alguma embolia. E o choque neurogênico, por trauma ou intoxicação. Bom, revisando um pouco de técnicas básicas, aqui nós temos a técnica de como calçar a luva estéreo. Então, primeiro de tudo, a gente vai posicionar essa luva numa superfície rígida para que eu possa apoiar o pacote e poder calçar a luva de maneira adequada. Então, figura A, abertura do pacote de luvas. Abre o pacote e coloca em cima da superfície rígida. B, a gente começa a calçar. Você abre o pacote, gente. Usem as dobras do pacote, tá? Não tenham medo de desfazer as dobras, superior e inferior e das laterais. Abriu, expõe o par de luvas para vocês. Você vai começar a calçar a luva pela mão direita. Então, na parte que está dobradinha da luva, você vai pegar com a sua mão esquerda e calçar a luva na mão direita. A mesma coisa você vai fazer com a mão esquerda. Calçou as luvas bonitinho, sempre apoiando pela parte que está dobrada da luva. Arruma no avental ou no jaleco que você tiver, sem contaminar, sem encostar nas outras superfícies. Calçou a luva, você não pode mais encostar na tua roupa, você não pode mais encostar na mesa, somente no material estéreo. Então, aqui tem a figura A, que mostra a abertura do pacote. A B, a colocação da luva na mão direita. Mostra a mão esquerda apoiando. E a D, o término da colocação na mão direita. Então, é assim, calçou a luva de um lado, com a parte estéreo, que é a parte dos dedos da mão direita, eu vou introduzir os meus dedos aqui, na parte onde eu tenho os dedinhos da mão esquerda, e abrir os dedos, para me dar apoio, para que eu consiga calçar a luva da mão direita. Tudo bem? Esta parte não pode encostar nesta parte que está dobrada da luva e nem em nenhuma outra superfície, porque a mão direita já está estéreo. Certo, pessoal? Esse é o procedimento de calçar a luva estéreo. Agora vamos para a lavagem das mãos. Lavagem das mãos todo mundo já aprendeu a fazer, né, gente? Então vamos lá. Número 1, esfregar, primeiro de tudo, antes de esfregar a palma da mão, a gente vai abrir a torneira, molhar a mão, colocar o sabão na palma da mão e aí sim realizar a fricção das duas palmas da mão. Em segundo, o dorso das mãos. Em terceiro, o espaço interdigital, gente, que é o espaço entre os dedos. O quarto são os polegares. 5, as articulações. Nesse momento, você pode até colocar a mão em garra
E com o dedo você faz a higienização da parte das articulações. Tudo bem? O sexto passo são as unhas e a extremidade dos dedos. Então, eu vou pegar a palma da minha mão, a ponta dos meus dedos e friccionar. E por último, o sétimo passo, os punhos. Terminei de realizar a lavagem das mãos. Com as mãos dispostas para cima, eu vou enxaguar as mãos desta maneira e aí eu vou pegar o papel toalha e secar a mão cuidadosamente. Tudo bem? Ótimo. Só para a gente revisar. Vamos falar agora um pouquinho de algumas patologias, tá? Pneumonia, por exemplo, é um processo inflamatório que acomete o parênquima pulmonar. Gente, aqui, ó, vocês têm um alvéolo normal. A gente sabe que o alvéolo é pelo alvéolo que a gente faz a troca gasosa, né? Troca oxigênio, moléculas de oxigênio com moléculas de CO2. Quando eu tenho a pneumonia, eu tenho isso daqui, ó, o alvéolo tomado por secreção. Por aqui eu não consigo realizar uma troca gasosa efetiva. Embolia pulmonar, que é a obstrução de umas ou mais artérias pulmonares pela presença de trombo. Pessoal, aqui, ó, isso é um êmbolo, tá? É um trombo que está neste momento passando pela veia cava para poder acessar os pulmões. Lembrando que quando a gente tem um trombo que fica alocado dentro de uma artéria ou veia, eu não tenho vascularização sanguínea para determinada área, aonde ocorre o infarte pulmonar. Ou seja, o êmbolo está aqui, não está deixando o sangue irrigar a parte da base pulmonar. Se eu não tenho moléculas de oxigênio e sangue circulante nessa determinada região, eu tenho o infarte pulmonar. Aqui é uma... A gente vai diferenciar o que é um hematoma. Tá aqui a figura do lado, isso é um hematoma, que é o acúmulo de sangue entre os tecidos da ferida operatória. Deiscência é a abertura da incisão cirúrgica, ou seja, aqui é o sítio operatório. Estão vendo aqui, ó, tem uns pontos. Isso tudo aqui era uma área que tinha ponto cirúrgico. Abriu. A hora que abre, eu tenho a deiscência. E isso daqui é a evisceração, que é a saída das vísceras pela incisão cirúrgica após uma deiscência. Então, além de ter aberto, como na figura de cima, a víscera ainda exteriorizou. Então, hematoma, deiscência e evisceração. Por enquanto é só, pessoal. Esse foi um resumo da primeira aula de clínica cirúrgica. Até mais!